Boa noite a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós. Vamos nos preparar para ouvirmos a preleção desta noite e, para isso, convidamos a todos para fazermos a nossa prece. Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos em contato com os teus ensinamentos. Rogamos o teu amparo a nos envolver para que possamos compreender os ensinamentos passados nesta noite. A nossa gratidão. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolvam. Vamos dar continuidade esta semana ao estudo do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, e cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A semana passada nós vimos a primeira parte deste capítulo. Estudamos que a humildade é a condição essencial para a felicidade, ou seja, jamais seremos felizes se não formos humildes. Vimos que esta é a primeira virtude que devemos desenvolver. E hoje estudaremos um pouco mais sobre a humildade e sobre o vício que a ela se opõe, que é o orgulho. E ainda refletiremos um pouco sobre a missão do homem inteligente na Terra. Bom, a necessidade de sobrevivermos à rudeza dos mundos primitivos pelos quais já passamos foram nos fazendo orgulhosos de nossas conquistas materiais, foram passando da satisfação pessoal para o orgulho. Necessitávamos sobreviver, então precisávamos ser mais fortes, mais capazes, mais hábeis, e criamos assim a falsa impressão de que éramos seres destacados dos demais, seres especiais, por termos obtido vitórias nos desafios para domarmos as condições adversas da natureza. E à medida que o tempo passava, fomos criando os exageros, inventamos as raças superiores com seus brasões, suas bandeiras, nos iludimos de que éramos especiais por termos mais posses, mais riquezas, ocuparmos esse ou aquele cargo, ou por sermos mais letrados, ou mais estudados, mais inteligentes. Quanto engano nosso! Mas o tempo, o nosso grande amigo, nos traz o progresso. E ao passo que progredimos, nos perguntamos: quem somos verdadeiramente? Será que somos diferentes diante de Deus por alguma distinção material ou mesmo intelectual que tenhamos? Porque nós, quando encontramos alguém bem vestido ou dirigindo um automóvel de luxo, ou que sabemos que exerce um cargo de grande importância para a comunidade, nós tratamos de uma forma especial. E quando encontramos uma pessoa com roupas simples, com um carro popular, que não exerce um cargo de destaque, às vezes está até desempregado, nós tratamos de outra forma. O Evangelho nos diz que a única coisa que nos distingue perante Deus são as virtudes morais, que devemos combater o orgulho, uma vez que é uma falsa ideia, não corresponde à verdade. E Jesus veio nos ensinar a verdade. Ele nos disse lá em João 8,32, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas qual é a verdade? A verdade é que Deus nos criou todos iguais, partimos todos de um mesmo ponto, da simplicidade, e temos o intelecto, virtudes morais latentes a desenvolver. Então, pelo estudo do Evangelho, descobrimos que o orgulho é um delírio, um engano, um erro de percepção que cultivamos por muito tempo. Cabe-nos agora começar a destruí-lo. E em todo o Evangelho de Jesus vamos encontrar lições mostrando isso. A necessidade de sermos humildes e caridosos,
deixando para o passado, para os dias da cegueira, o homem orgulhoso e egoísta. Então, Jesus nos convida a combater o orgulho, porque ele nos acarreta inúmeros problemas, nos torna prepotentes, arrogantes, vaidosos, melindrosos e egoístas. Estes vícios, filhos do orgulho, nos impedem de sermos fraternos. A arrogância, a prepotência são sentimentos nos quais nos sentimos com mais poder do que temos. Chamamos para nós, arrogamos direitos que não são legítimos e que nos fecham as portas da amizade sincera e do aprendizado. Quando achamos que já sabemos tudo, que não temos nada a aprender com o outro, ficamos estacionários. Não aprendemos, não nos modificamos e já estudamos que estamos aqui na Terra para nos desenvolver, para aprender, crescer em moral e em inteligência. Portanto, o orgulho é um entrave ao desenvolvimento, não apenas da nossa moral, mas também do nosso intelecto. Mas a pior face do orgulho é a que nos torna egoístas e não permite exercermos a fraternidade. O egoísmo é aquele sentimento no qual queremos tudo só para nós. Se em nosso delírio de grandeza nos vemos acima dos demais, é lógico que não teremos empatia com o nosso irmão. Jamais saberemos nos colocar no lugar do outro. Jamais saberemos o que ele sente e o que ele sofre. Então não faremos a caridade, porque não teremos piedade em nosso coração. Logo, o orgulho nos impede o desenvolvimento espiritual também. E nós não nascemos e não viemos aqui senão para desenvolver o nosso espírito. Ser humilde ou ter humildade é se reconhecer exatamente como se é, nem melhor e nem pior. É saber de suas qualidades e dos seus defeitos e reconhecer que todos nós somos seres incompletos. Estamos em desenvolvimento, caso contrário não estaríamos aqui na Terra. Por isso, a humildade é a virtude que nos iguala a todos. Ser humilde é saber que somos todos filhos de um mesmo Pai, todos com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Logo, ser humilde é ter um grande respeito pelo outro. É saber que o outro é tão digno das bênçãos de Deus, dos dons de Deus, dos bens materiais e do conhecimento intelectual quanto nós. Quando deixamos florescer a humildade, abrimos o nosso coração para o intelecto, abrimos o nosso coração e o nosso intelecto para o aprendizado e a fraternidade. Aprendemos a nos colocar no lugar do outro e percebemos o seu problema, e isso nos permite avaliar suas necessidades. Desenvolvemos então a piedade genuína e nos impulsionamos a fazer o que esteja ao nosso alcance para aplacar o seu sofrimento. Aí nos tornamos verdadeiramente caridosos. Deus nos criou seres sociais. Precisamos viver junto aos nossos irmãos, aos nossos iguais, porque no relacionamento que mantemos uns com os outros, vamos aprendendo a tolerar, a perdoar e a amar. Vamos, no contato com o outro, testando se já adquirimos virtude e nos esforçando para alcançá-las. E este aprendizado nós só podemos conseguir com humildade. Então a humildade é a base para nos abrirmos ao conhecimento, ao desenvolvimento do intelecto, do respeito ao outro. Sabermos nos colocar no lugar de quem sofre e sermos caridosos. Sem ela, a humildade, nós não poderemos atingir o estado de perfeita harmonia com a lei de Deus. Não podemos estar em comunhão com Deus. Assim, o orgulho nos afasta de Deus e a humildade nos aproxima do nosso Pai. Quando refletimos sobre estes sentimentos, orgulho e humildade, sobre a vida em sociedade, sobre quem somos e para o que estamos aqui, tendo por base as lições do Evangelho de Jesus, compreendemos que se temos algum bem material ou algum dote físico ou intelectual mais valorizado na Terra,
Estes bens nos foram concebidos por empréstimo, nos foram confiados por Deus para um fim útil, não nos pertencem. Estão conosco por empréstimo e cabe-nos utilizá-los como instrumento de trabalho. Aqui na Terra, todos nós estamos a trabalho. Claro que temos momentos de diversão e descanso, mas o nosso objetivo, enquanto espíritos imperfeitos, é trabalharmos pelo nosso crescimento espiritual, que se faz em moral e em inteligência. Todos estamos aqui para isso. Temos uma tarefa a cumprir. Esta tarefa nos foi dada por Deus, para realizarmos no sentido individual do nosso desenvolvimento próprio, do nosso intelecto, da nossa moral, mas se estende ao outro, ao coletivo, aos que estão ao nosso redor nessa etapa evolutiva, seja na família, no trabalho, na sociedade, no país e, por que não, no planeta. O que muda entre nós é o tipo de tarefa que vamos realizar. E, por conseguinte, difere também entre nós o alcance que a nossa tarefa tem. Por exemplo, se uns se desenvolvem na tarefa que exige força física, cujos efeitos podem alcançar a comunidade local, ou um pouco mais, não vai passar dali. Outros recebem a tarefa de desenvolver suas virtudes e sua inteligência enquanto labutam em obras intelectuais que podem alcançar mais pessoas, como os escritores, como os atores, atrizes, como também os palestrantes. Alguns são chamados a desenvolver sua inteligência e a sua moral enquanto dedicam-se a cuidar de espíritos que retornam à Terra, desenvolvê-los, educá-los, contê-los nos seus vícios, fazê-los progredir espiritualmente e podem alcançar uma comunidade muito grande, porque cada um desses espíritos educados, renovados, reformados, vai influenciar vários outros espíritos. Essa é a missão dos pais, das mães, essa é a missão dos avós, daqueles que criam e também dos professores, dos mestres. Há outros espíritos que, já estando bastante desenvolvidos em inteligência, recebem de Deus o encargo de continuarem ao seu progresso, adiantando-se em moral e ainda mais em inteligência, impulsionando a humanidade terrestre a patamares ainda não alcançados. Estes espíritos recebem do Pai tarefas diferentes daquelas dadas à maioria dos homens. Chamamos essas atribuições de missões, mas nem de longe significa que tais espíritos sejam mais importantes para Deus do que o homem comum. Deus ama a todos igualmente. Estes homens de grande saber e inteligência não são espíritos especiais para Deus. Não podem orgulhar-se de seu saber, porque o que é o saber aqui na Terra, diante do conhecimento universal de outros planetas muito mais desenvolvidos que o nosso? Logo, mesmo que alguém esteja no mais alto nível de conhecimento científico na Terra, ainda assim não tem motivos para sentir-se melhor que o outro. Pelo contrário, cabe-lhe agradecer e servir. A inteligência é um atributo do Espírito. Deus nos concedeu a todos. Todos nós a temos latente. Precisamos desenvolvê-la. E isso depende do nosso estudo, do nosso trabalho, da nossa persistência, de tempo, porque também depende das condições em que encarnamos. Recebemos do alto as oportunidades de crescimento, mas alguns se dedicam mais, estudam e trabalham mais, por isso avançam à frente dos outros. Ou a causa da sua superioridade intelectual reside no fato de já serem espíritos mais velhos, mais vividos, de já terem vivido em outros planetas mais adiantados que o nosso. E por isso Deus, o nosso Pai, os manda aqui, para nos ajudar, impulsionando o nosso conhecimento, alargando a nossa capacidade intelectual. Portanto, a inteligência é um atributo do espírito,
é um instrumento de trabalho colocado em nossas mãos e aponta, indica-nos qual o serviço que o Pai quer que façamos com ela. Tal qual a enxada é um instrumento a indicar que o agricultor deve cuidar da terra. Com base nessas reflexões que fizemos até aqui, podemos concluir. Se a lei de Deus é a lei do amor, e se nós estamos aqui para desenvolvermos nosso espírito em toda a sua potencialidade, precisamos desenvolver a inteligência moral com base nessa lei, a lei maior. E se o nosso Pai nos criou seres sociais de forma que não podemos viver sem o outro, temos que aprender a evoluir ao seu lado. Então, o desenvolvimento das nossas potencialidades, de todas elas, deve ser feito com base na lei do amor, da fraternidade, sem o que não seremos felizes. Precisamos ser bons uns com os outros. Não podemos viver em uma sociedade corrompida pelo orgulho e o egoísmo. A lei de sociedade nos impulsiona a darmos-nos as mãos, contribuindo com o progresso do outro. Precisamos dar nossa contribuição para o crescimento dos nossos irmãos, refletindo aquilo que já temos de conhecimento intelectual e de virtudes. Daí a necessidade de desenvolvermos a inteligência e a bondade. E nós devemos refletir que recebemos a contribuição do trabalho dos outros. Contribuíram com o nosso desenvolvimento homens que vieram antes de nós, que viveram aqui na Terra, que trabalharam e labutaram com o objetivo de alavancar o nosso desenvolvimento. Jesus nos diz isso lá em João 4,37, quando afirma: uns semeiam, outros colhem, nos ensinando que o trabalho sobre a terra é solidário. O que colhe não plantou, como disse Jesus. Os frutos são para os que vêm. Ceifamos naquilo que semearam nossos pais, nossos avós. Em âmbito um pouco maior, colhemos os frutos dos homens que fizeram esta terra, dos portugueses, dos escravos, dos índios, dos bandeirantes, dos jesuítas, de todos os imigrantes que aqui chegaram. Colhemos os frutos de todos os que nos antecederam, principalmente colhemos o ensino, o exemplo e o trabalho do nosso Mestre Jesus. Há na Terra vários exemplos de homens muito inteligentes e muito humildes, de gênios que souberam cumprir a missão que Deus lhes confiou, sem perder a simplicidade, deixando-nos o seu legado em conhecimento e em virtude. Eu trouxe apenas 2 exemplos, porque o nosso tempo é curto. Estes exemplos podem ser vistos em filmes na TV. Um deles, o título é O Homem que Viu o Infinito. Nos fala de um matemático indiano autodidata, não foi à faculdade, aprendeu sozinho ou trouxe esses conhecimentos já de outras encarnações. Chamava Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan, que nos legou seus estudos feitos no início do século XX, por volta de 1914. Estudos tão profundos que até hoje, mais de 100 anos depois, estão sendo analisados pelos matemáticos e físicos para o estudo dos buracos negros no universo. Temos ainda outro que gosto muito, que é a história da professora chamada Anne Sullivan. Quase cega, ela conseguiu educar uma criança surda, muda e cega. Ensinou esta criança a ler, escrever, descobrir a natureza e se relacionar. A colocou no mercado de trabalho, a ensinou a ser útil. Com esse trabalho, modificou a forma como o mundo via e tratava o deficiente físico. O nome do filme é O Milagre de Anne Sullivan. Assistam. Da mesma forma que recebemos os benefícios do trabalho dos que nos antecederam, façamos a nossa parte de semeadura para os que virão. Semeemos com amor, sejamos humildes, amorosos, caridosos, seja em nossa tarefa diária, pelo pão de cada dia, ou no convívio cotidiano com os que nos cercam. Olhemos a vida com este olhar de humildade, nos sentindo exatamente iguais a todos que estão conosco, contribuindo em solidariedade para ajudar o outro com os instrumentos que Deus nos concedeu.
pois bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Obrigada e boa noite. Após ouvirmos a preleção, nós estamos preparados para fazermos a nossa vibração. Através da nossa vontade, nós vamos direcionar o nosso pensamento e os nossos melhores sentimentos para aqueles que nós queremos ajudar. E para nos acompanhar na nossa vibração, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. E vamos sentir todo o seu amor a nos envolver. E dessa forma, nós vamos direcionar os nossos pensamentos, primeiramente para os nossos familiares. Vamos envolver a cada um naquele abraço fraterno, com todo o nosso afeto, com o nosso carinho, com aquilo que desejamos de melhor para eles. Vamos envolvê-los nesse abraço fraterno. Nós já ajudamos os nossos familiares. Agora, cada um de nós conhecemos alguém ou que neste momento veio em nosso pensamento que nós queremos ajudar. Vamos direcionar o nosso pensamento até eles. Vamos envolvê-los também nesse abraço fraterno, com carinho, com afeto, desejando a eles o que nós queremos de melhor para eles. E agora, nós vamos rogar por nós. Já ajudamos aqueles que nós gostaríamos de ajudar. E com certeza, com essa nossa atitude, nós também já recebemos, porque partiu de nós. E vamos também, agora, rogar por nós, pedir ao Pai que nos envolva em todo o seu amor, com o seu carinho, nos fortalecendo, nos dando bom ânimo, coragem, nos envolvendo nas suas energias de amor. E nós só temos a agradecer a Deus por esta oportunidade aonde nós doamos aquilo que nós temos de melhor em nós, que é o amor, mas que também nós recebemos também esse amor do nosso Pai Criador. A todos, a nossa gratidão por ter nos acompanhado nesta noite.